Bom, pessoal, vamos para mais uma aulinha. Continuando nosso tema sobre funcionário público, vou trabalhar um pouquinho agora com vocês a lei de abuso de autoridade, tá? Que é voltada especificamente ao funcionário público. Então, vamos lá. Bom, voltando ao conceito. Então, vamos trabalhar o conceito novamente. Artigo 327, isso do Código Penal, ele traz o conceito legal, aquilo que a lei entende por funcionário público. Então vamos lá, dar uma recapitulada que nós já trabalhamos isso. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente, ou seja, um espaço de tempo pequeno, ou ainda sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, estando de uma forma transitória, um exemplo, o prefeito é transitório, a cada 4 anos é trocado o prefeito, salvo em caso de reeleição. O vereador também, mesma coisa. Os cargos eletivos, de uma forma geral, ou sem remuneração, os voluntários da sessão eleitoral, por exemplo, também é transitório, só para aquele dia, e ali naquele momento ele está exercendo sim uma função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou, na verdade, conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então tem que ser uma atividade típica da administração pública, que somente poderia ser exercida pela administração pública. No entanto, foi contratado serviço ou há um convênio entre uma empresa terceirizada que presta esse serviço. Então, isso entende-se como paraestatal. Lembrando que aqui eu vou tratar as questões de abuso de autoridade, que necessariamente é cometido pelo funcionário público. Então, vamos lá. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, que é um cargo de confiança, ou de função de direção ou assessoramento, no caso, a direção de departamentos no setor público, ou assessores públicos, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. São naturezas jurídicas diferentes. Sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. No entanto, o que eu preciso entender aqui? Que exercendo, sim, uma atividade típica, aquela que só o Estado pode exercer, que é típica do Estado, exercendo esse tipo de atividade, também equipara-se a funcionário público. Eu não vou adentrar nas questões porque nós já trabalhamos isso nos crimes previstos contra o funcionário público. E aqui eu estou dando uma entrada, ou vou ingressar agora num crime de abuso de autoridade, que necessariamente abuso de autoridade é cometido pelo funcionário público, seja ele exercendo cargo, emprego ou função. Cargo público ocupado por servidor público, nós já trabalhamos isso daqui também. Então é o funcionário público concursado, que é o servidor público. O emprego público, o empregado público é aquele que trabalha na administração pública indireta, então ele é um empregado público. Damos o exemplo aqui de Bauru da Endurbe, que é uma empresa de desenvolvimento urbano e rural de Bauru. Temos também o Correio, que é uma empresa pública. E a função pública atribuída destinada aos agentes públicos. Todos os agentes públicos eles vão exercer a função pública, inclusive aqueles temporários ou aqueles sem remuneração, no caso aí os trabalhadores de sessões de eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral. E paraestatal, entidade que sem integrar, isso é importante a gente enfatizar, não integra a administração do Estado, mas com ela colabora na realização de serviços tendentes à satisfação das necessidades coletivas, sempre voltado ao público. Voltando àquele serviço típico do Estado, típico público, porém uma outra empresa pode, através de um convênio ou de uma contratação, prestar esse tipo de serviço. Coleta de lixo, por exemplo. Existe uma empresa
no caso aqui a empresa municipal de Bauru Quendurbe, que é responsável, mas poderia contratar uma empresa para coletar o lixo também, a coleta de lixo de uma forma terceirizada. É típica do Estado, porém uma empresa pode prestar esse tipo de serviço. Bom, qual a diferença entre abuso de poder e abuso de autoridade? Vamos fazer uma ênfase aqui. Bom, conceito doutrinário. Abuso de poder é gênero, da qual surge o excesso de poder ou o desvio de poder ou de finalidade. Então, o abuso de poder é um gênero, é uma forma geral, qualquer desvio, qualquer excesso de poder, qualquer desvio de finalidade, ele é entendido como abuso de poder. Abuso de autoridade é crime, essa é a diferença. O abuso de poder é o gênero, qualquer desvio entende-se por abuso de poder, e o abuso de autoridade é crime e abrange as condutas abusivas de poder. Quando o funcionário público ou aquele que representa o Estado, ele age em excesso de poder, ou desvio de poder, ou desvio de finalidade, desvio de função, ele está sim incorrendo em abuso de autoridade, que aí é o crime, é a espécie. Agora eu vou entrar direto na lei. Artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade. Então, essa lei ela vai definir os crimes de abuso de autoridade. Qual lei? A Lei 13.869 de 2019. Então, essa lei ela vai instituir o que é crime, ou vai apresentar para nós o que vem a ser o crime, ou definir o crime de abuso de autoridade. Então, vamos lá. Cometidos por agente público, servidor ou não, aquilo que eu falei para vocês até então, pode estar exercendo uma função temporária, pode estar no emprego público, não precisa ser um servidor público concursado, que no exercício de suas funções, isso é importante, ou a pretexto de exercê-las, a famosa carteirada, a pretexto de exercer a função, abusa do poder, lembrando que o gênero que ele tenha sido atribuído ultrapassou os limites, desviou a finalidade, houve um desvio do poder, houve um excesso. Tá? Então, a isso é definido como um crime de abuso de autoridade. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Aqui a questão da pessoalidade, por capricho, por orgulho próprio, por vaidade. Então, as condutas praticadas pelo agente que visam prejudicar outra pessoa, beneficiar a si ou até uma terceira pessoa, sim, é entendido no parágrafo 1º como um crime ou uma conduta já passível de punição e reprimenda pela lei. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Lembra no direito penal, que eu explico muito para vocês a literalidade? Aqui também. Porém, aqui traz uma vertente a mais. Havendo uma divergência de interpretação, poderia ser feito desse jeito, mas foi feito desse jeito, isso não em âmbito penal, mas uma conduta meramente administrativa, e se o critério de juízo de valor aqui na questão da avaliação dos fatos também tiver uma divergência, então pode, não que não vá configurar, pode não configurar um abuso de autoridade. Então, uma divergência de interpretação em uma lei administrativa, algo meramente administrativo, ou a sopesagem dos fatos, ou o juízo de valor atribuído àquele fato, pode não configurar se houver uma divergência. Não que não vá configurar, pode não configurar, tá? Não configura abuso de autoridade, porém existe aqui um critério que é o juízo de valor, uma interpretação. Artigo 2º, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, como eu já falei para vocês, isso está previsto na lei. Servidor ou não, a lei volta trazendo essa assertiva aqui, da administração direta, aquela que presta serviço de uma forma direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes.
tá? Direta, aquela que presta serviço, indireta, aquela que é contratada, ou uma fundação, uma autarquia de qualquer dos poderes, algo que foi criado por um dos poderes e ali sim existe um direito administrativo e ali vai se aplicar a lei de abuso de autoridade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, compreendendo, mas não se limitando. Então não se limita somente a isso, tá? Então não é só a administração direta e indireta, fundacional, não, aos poderes. Pode ser extensiva em algumas situações. E por que está aqui território? Nós no Brasil não temos mais território, mas se porventura for criado um novo território e incorporar a União, com certeza vai responder também os que ali trabalham de uma forma direta ou indireta ou mesmo fundacional na atividade pública. Servidor público, militar ou pessoa, não se limita na verdade, né? Ao servidor público militar ou pessoa a ele equiparado, aos membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então, não se limita somente a isso. O que eu tenho que deixar bem enfatizado aqui? Tudo, sem distinção de nada. Tudo ou todos aqueles que falam em nome do Estado ou representam o Estado de uma forma direta ou indireta, não importa, vão responder por crimes de abuso de autoridade. Parágrafo único. Repute-se agente público ou entende-se por agente público para os efeitos desta lei. Aí a lei já traz também essa ênfase. Todo aquele que exerce, de novo, olha, parece que copiou e colou lá do Código Penal. Tudo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Voltando, aqui ele deu algo mais ainda, porque ele traz expressamente as situações em que se aplica a lei: designação, nomeação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. Voltando ao que eu falei anteriormente, havendo a representatividade do Estado, alguém representando o Estado, nesse momento, sim, recai sobre ele todo o dever da legalidade e qualquer desvio pode sim ser imputado a esse agente ou a essa pessoa o crime de verdade de abuso de autoridade. Vamos lá. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Vamos relembrar. Ação penal é o direito de pedir do Estado, é o direito de pedir ao Estado, juiz, no caso aqui o Estado que julga, a aplicação do direito penal ou objetivo a um caso concreto. E também o direito público subjetivo do Estado de administração, o único titular do poder dever de punir, pleitear ao juiz, Estado juiz, a aplicação do direito penal objetivo, com a consequente satisfação da pretensão punitiva. Isso aqui é um conceito de Fernando Capês, que é deputado estadual e também um doutrinador, é membro ainda, né, do Ministério Público do Estado. Em outras palavras, é o direito do Estado ele julgar e aplicar a lei penal, e o próprio Estado vai buscar, olha que interessante, o próprio Estado busca no Estado a tutela jurisdicional, busca a efetividade daquele direito. Então vai lá e faz com que o processo caminhe, ande. Então é um crime de ação pública incondicionada. Basta haver, é bem assim, basta haver a notícia crime, houve a notícia do crime, houve a notícia do desvio de poder, do desvio de conduta, para que o Estado por si só inicie a persecução criminal. Instale-se nesse momento um processo criminal ou um procedimento criminal para apuração e posteriormente, se o caso, condenação. Ação penal pública incondicionada está prevista no artigo 100 do Código de Processo Penal
Lembra do sistema jurídico, estamos aqui no Código de Processo, que é o direito instrumental. Temos a lei, que é um direito material, e aqui um direito instrumental, que seria a receitinha do bolo de como deve o Estado agir, como ele deve trabalhar para que busque a efetividade do direito. Temos também a ação pública condicionada a representações, aqui é apenas uma relembrança do que nós já tratamos, até inclusive na lesão corporal, salvo melhor juízo, previsto no artigo 100, parágrafo 1º, que não é uma ação pública incondicionada, precisa necessariamente da representação do ofendido. O ofendido ele precisa representar junto ao Estado para que a ação caminhe. Ação pública privada, também conhecida por queixa-crime, artigo 100, parágrafo 2º do CPP, também envolve a pessoa ou particular, então não é pública incondicionada. Pública incondicionada, o Estado movimenta por si só. Condicionada à representação, o Estado movimenta, mas deve haver necessariamente uma representação do ofendido. E a queixa ou ação privada, na verdade a queixa-crime, só vai caminhar, só vai dar uma sequência por uma ação privada através do querelante, que é o ofendido aí, nesse caso. E a ação penal subsidiária pública, aquela que a ação é pública, tá? Na verdade é subsidiária pública. A ação ela é condicionada à representação. Perdão, vamos lá. A ação é penal, ela é incondicionada, tá? Aí o indivíduo percebeu que não há movimentação do Estado, ele pode ser subsidiário nisso daí e fazer com que o processo ande. Artigo 29 no Código Penal. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal incondicionada, dando uma relembrada no caput, tá? Tá aqui. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo. É aquela situação da subsidiariedade. Tem o prazo para que o Ministério Público adite a queixa, que ele pode repudiar, que ele pode oferecer denúncia, e não, ou seja, passou do prazo ou perdeu o prazo, vamos dizer dessa forma, assim, o ofendido, no caso qualquer pessoa ofendida, pode requerer junto ao Ministério Público que aquela ação ela caminhe, que ela prossiga. Então, só que necessariamente o Ministério Público, nesse caso, ele vai atuar em todos os atos do processo também, não vai ficar inerte. Vamos ler aqui o parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, ou seja, está demonstrando aqui a perda do prazo, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, ou seja, como o Ministério Público ele é o fiscal da lei, ele pode aditar, ele pode oferecer a denúncia, ele pode enquadrar melhor a denúncia, um exemplo, e vai intervir, por ser um fiscal da lei, em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, caso não caminhe ou o querelante deixe de caminhar, dar prosseguimento, vamos dizer assim, retomar a ação como parte principal. Então, nesse caso, o Ministério Público ele pode puxar para si, perdeu o prazo, mas aí o querelante ele permaneceu inerte também, então ele pode puxar para si e dar continuidade à persecução, à busca da efetividade do direito. A ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Aqui tem um prazo de 6 meses, não é 180 dias igual a lei 9.099, que são 180 dias, aqui são 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Um exemplo, esgotou-se o prazo, não tem mais como o Ministério Público intervir. Então, a parte pode sim buscar essa representação como querelante e fazer com que o processo volte a caminhar. Prazo para oferecimento de denúncia são 5 dias quando o réu é preso e 15 dias quando o réu é solto ou afiançado. Artigo onde está previsto? Artigo 46 do Código de Processo Penal. Esse é um prazo decadencial, eu não posso jamais confundir o prazo decadencial com o prazo prescricional. A prescrição existe a perda do direito e o prazo decadencial existe a perda de buscar esse direito. É bem assim, tá? Bem essa diferença. Então, no prazo prescricional,
existe a perda do direito. No prazo decadencial, existe a perda do direito de buscar a efetivação do direito. Essa é a diferença crucial. Diferença entre decadência e prescrição, artigo 107.4 do Código Penal. Vamos lá, um a um. Decadência, perda do direito de ação, que eu acabei de falar para vocês em outras palavras. E a prescrição, perda da pretensão punitiva em face do decurso do tempo. Então, o Estado não pode mais punir porque prescreveu. A decadência, o Estado não vai punir porque quem tinha o direito de buscar a efetivação daquele bem ou daquele direito que foi prejudicado, teve prejudicado, ficou inerte. Então, não que prescreveu, o Estado poderia até punir ainda, mas não tem como punir porque quem era o titular do direito de fazer a ação movimentar ficou inerte. Aquela máxima do direito que nós falamos nas faculdades de direito: dormientibus non succurritius, o direito não socorre a quem dorme. Então, há o direito, busque o direito. Se ficar inerte, vai perder a oportunidade de exercer o seu próprio direito. Extingue a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. Perempção é quando abandona o processo, as partes não tocam o processo, ficou parado por X tempos, por X tempos não, por X tempo, por um tempo relativo, não houve movimentação, por inércia das partes, é entendido como abandono, então aí recai o instituto da perempção. Efeitos da condenação, artigo 4º. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. São os efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Se o indivíduo foi condenado por crime de abuso de autoridade, aquela sentença que o condenou já tornou certa, claro, se for o caso, de indenização por dano causado. Houve um dano, tem que ressarcir os cofres, ou tem que pagar, inclusive, uma terceira pessoa, seja a critério de dano material, seja a critério de dano moral, não importa. Então, a própria lei que condena, ela pode sim gerar um efeito que nós falamos na esfera civil, que é o dever de indenizar. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, sempre a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo. Não quer dizer que seja condenação, não quer dizer que seja condenação, não quer dizer que aquele valor é o máximo a ser obtido. O ofendido pode pedir a majoração daquele valor, então ele vai fixar ao juiz um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Então o juiz fixa um valor mínimo que pode sim ser majorado, claro, em um processo autônomo na área civil, porque essa sentença ela vai ser executável. Então, se vai executar a sentença, se pode gerar uma obrigação de indenização a favor, na verdade, do ofendido. Outro efeito: inabilitação para exercício do cargo. Se torna inabilitado, não pode exercer o cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. O direito ele nunca vai perpetuar uma pena. No caso aí, o indivíduo que for condenado e for determinado, for declarado a sua inabilitação ao cargo, mandato ou função pública, esse período vai ser de 1 a 5 anos, não pode ultrapassar esse período, não se perpetua em hipótese alguma no ordenamento jurídico as sanções. A perda do cargo, do mandato ou da função pública pode perder se de uma situação ele se torna inabilitado, não pode concorrer, não pode exercer por um período temporal. A perda do cargo, o mandato, ela já vai extinguir aquele cargo, vai extinguir o exercício daquele cargo pela pessoa. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo, então incisos 2, que é a inabilitação, e o 3, que é a perda do cargo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, para que haja a inabilitação ou haja a perda do cargo, necessariamente o indivíduo ou autor do delito, do crime de abuso de autoridade, deve ser reincidente. E
também não são automáticos. Não é porque foi condenado que automaticamente vai ser inabilitado ou vai perder a função. O juiz ele tem que declarar de uma forma motivada, fundamentar, expor os motivos dessa inabilitação e dessa perda do cargo. Das penas restritivas de direito, artigo 5º. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade e previstas nas leis são: quais são as penas que podem ser substituídas por uma restritivas de direito? Ou quais restritivas de direitos, vamos dizer assim, vão substituir as penas privativas de liberdade? Bom, primeiro, como já é de comum, a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública seria uma forma de ressarcir perdão. Seria uma forma de ressarcir os cofres através de um serviço voluntário, inclusive, ou uma entidade pública. Suspensão do exercício do cargo ou da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Então vai suspender, não vai inabilitar nem vai perder, vai suspender, vai ficar sem poder exercer o cargo pelo prazo de de 1 mês a 6 meses. Então é uma suspensão temporária com a perda dos vencimentos. É claro, não vai trabalhar, não tem por que receber. Então perda dos vencimentos e das vantagens. E as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Pode ser uma, pode ser a outra, pode ser as duas, pode ser uma prestação de serviço comunitário e a suspensão. Você vai prestar serviço e vai cumprir a suspensão, pode ser as duas, pode ser uma, ou pode ser a outra, ou pode ser as duas, pode ser, tanto faz. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. São 3 esferas: esfera penal, esfera civil e esfera administrativa. O indivíduo ele pode responder nas 3 esferas. Ele pode ser condenado na penal, ser condenado na civil e absolvido na administrativa, ou pode ser absolvido na administrativa, condenada na civil e condenada na... Falei a mesma coisa, ao contrário. Pode ser absolvida na civil, condenada no administrativo e condenado na penal. Então são 3 esferas distintas, então pode sim ter, na verdade, a conduta pode ser apenada em 3 esferas distintas: uma esfera administrativa, uma esfera penal e uma esfera civil, no caso da indenização por danos materiais ou morais, ou ressarcimento ou erário, uma coisa desse sentido. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, elas não caminham junto com a criminal. Então a civil ela é independente, a administrativa ela é independente, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas pelo juiz criminal. O que quer dizer aqui? São independentes. A administrativa e a civil são independentes. Porém, eu posso discutir se foi por erro, se for por culpa, negligência, imperícia ou imprudência. Eu posso discutir aqui se aquele valor é o correto ou está sendo majorado demais. Pode ser absolvido administrativamente. Porém, o que se não discute, em hipótese alguma, que se for decidido no juízo criminal as questões de materialidade, autoria, na verdade, do fato, e as questões tinham sido materialidade, que é a existência ou autoria do fato, não se discute mais no civil nem no administrativo. Vai absorver, vai trazer toda essa informação, e absorvendo essa informação, o julgador da esfera civil ou da esfera administrativa, ele pode decidir sobre qualquer questão, menos sobre autoria e materialidade, porque já está decidido no juízo criminal. Artigo 8º, faz coisa julgada em âmbito civil, faz coisa julgada, não se discute mais no âmbito civil, assim como no administrativo. A sentença penal, aí eu estou falando de uma sentença final, que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O que quer dizer? Já faz coisa julgada, não vai ser apenado no civil, não vai ser apenado no administrativo, se o juízo criminal aqui ele entender que o indivíduo, o autor
né, do suposto crime de abuso de autoridade, ele agiu em legítima defesa, em estado de necessidade ou no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Ou seja, se estiver latente e evidente as questões de exclusão de ilicitude, não vai ser condenado na esfera civil, vai fazer coisa julgada, não vai ser condenado, e também não vai ser condenado em âmbito administrativo disciplinar. Foi bom eu passar o artigo 8º aqui, porque o administrativo ele vai verificar, sim, as questões de disciplina ou conduta do agente. Se ele é passível de uma sanção como advertência, ou ele pode ser demitido do serviço público pela falta cometida, independente da sentença penal. Então, nesses casos aqui, o administrativo disciplinar vai ser invocado nesse sentido, de avaliar a conduta e se sim aquele indivíduo ele se adequa às situações previstas em âmbito administrativo, tá? Ou se ele pode ainda continuar exercendo, na verdade, atividade pública, se não há uma incompatibilidade com a atividade. Então, nesse caso aí, o administrativo e o civil são bem diferenciados. O civil, se é passível, na verdade, uma reparação de danos, e o administrativo, se o autor, se o indivíduo, ele pode ser reenquadrado ao cargo ou deve ser demitido a bem do serviço público, justamente por não se enquadrar mais às funções. Artigo 9º, decretar a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses, aqui já estou falando do crime, então é dos crimes e penas da lei de abuso de autoridade. Então, o agente público que tenha competência legal para poder decretar a medida de privação de liberdade, se ele fizer em desconformidade com as hipóteses legais, com aquilo que a lei pede, se ele fizer fora da lei ou em desacordo com o que a lei diz, vai sim responder por um abuso de autoridade. Quando nós falamos em privação de liberdade, nós lemos muitos juízes aqui, nós invocamos na verdade a figura do juiz, mas em outras áreas também da administração, por exemplo na Polícia Militar, existe uma pena privativa de liberdade, que é nós dizemos, né, em âmbito administrativo, que seria as punições pelas condutas dos militares. Então o militar ele fica preso assim, modo de dizer, ele não pode sair do quartel. Nesses casos não é um crime, é uma sanção meramente administrativa, então ele não pode deixar o quartel. Então é retirada temporariamente a liberdade nesse sentido. Se essa medida for também infundada ou em desacordo com aquilo que prevê a lei, ou no caso aí o administrador público, ele pode sim também, não a figura só do juiz, porque o juiz vai decretar prisão também, mas no caso do administrador público, ele pode também incorrer no crime de abuso de autoridade. Eu trouxe aqui uns casos previstos na lei penal, que é a prisão temporária, prevista na lei de 7.960 de 89, que é de 5 dias, prorrogados por 10 dias, quando o indivíduo não tiver residência física ou não fornecer elementos suficientes para esclarecer sua identidade e havendo fundadas suspeitas de uma fraude, alguma coisa, está dando uma identidade falsa, nesse sentido. Então, quando que é possível o pedido de prisão temporária, que é de 5 dias, prorrogável por até 10 dias, né? Por mais 5 dias. Quando não tem residência fixa, tá? Ou residência física, do jeito que está aqui na lei, tá? Ou fixa, não sabe aonde o indivíduo mora. Então não sabe onde localizá-lo, ele pode ser chamado ao processo a qualquer momento. Então não tem essa possibilidade de localizá-lo no momento que a justiça precisa. Quando não tem elementos suficientes também para identificar ausência de documentação, outros critérios aí, tá? Mas não consegue identificar ou fica em dúvida sobre quem possa ser a pessoa. Aí nesse caso, justamente para poder identificar melhor, para poder responder ao processo o mais rápido possível, trazer mais elementos ao processo, pode sim ser decretada a prisão temporária. E a prisão preventiva, essa prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma é uma lei própria, a outra é prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, que
só pode ser preso quando estiver em xeque a garantia da ordem pública. Dá uma ampla margem de interpretação, mas, por exemplo, o crime de tráfico de entorpecente, ele por si só já demonstra que não há uma garantia de ordem pública. Então, quer dizer, choca bastante a sociedade, traz muitos malefícios à sociedade. Então, por si só, já enseja, na verdade, uma decretação de uma pena preventiva, vamos dizer assim, né? Uma prisão preventiva. Bom, conveniência com a instrução criminal para assegurar a aplicação da lei, evitar que o acusado atrapalhe as investigações ou fuja. Então, essas situações também, quando vai atrapalhar a investigação, é possível pedir. Mas vejam, são cumulativos, tá? Garantia a ordem pública, que vai... existe a possibilidade do indivíduo fugir ou atrapalhar a investigação, como? Através de atos coercitivos em relação à testemunha, né? Então vai lá e começa a ameaçar a testemunha para que ela não deponha, e quando houver prova de um indício suficiente de autoria do crime. Então, havendo prova e materialidade, ou seja, não que seja o indivíduo que praticou, mas é quase a certeza de que o indivíduo tenha praticado e quase a certeza que praticou daquela forma, a materialidade está evidente, ou seja, existe aquele crime realmente. Então, nesse caso aí, sim, também há a possibilidade de prisão preventiva, onde? Artigo 312 do Código de Processo Penal. Lembrando que se não estiver de acordo com a lei, não tem como, né, decretar essa prisão, seja ela temporária, seja ela preventiva. E se decretar, claro, de forma infundada ou em desconformidade com a lei, vamos dizer dessa forma, a pena de detenção para quem aplicou, para quem decretou, é de 1 a 4 anos e multa. E lembrando que esse e multa significa cumulatividade, tá? É um fato cumulado. Pena de detenção de 1 a 4 mais a multa, mais a pena de multa. Prisão em flagrante, também prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal, quando a pessoa está cometendo o crime no momento da prisão, foi pego lá cometendo o crime, já é uma questão de flagrante típico, né? Acabou de cometer o crime, aí temos a questão que está fazendo diligências e localizou o indivíduo logo após o cometimento do crime. É perseguida logo após ter cometido o crime, também na situação de acabou de cometer e fugiu, está em perseguição. Então, nesses casos também é possível o pedido, há necessidade da prisão de flagrante. Ou é encontrado logo depois de um crime com objetos que façam crer que ele foi o autor, tá? Mas aí seria mais um flagrante continuado também. Apenas uma ênfase para vocês aqui, tá? Não houve em momento algum, não houve a parada da diligência, não parou a diligência, continuou buscando e até que localizou, tá? Parou as diligências, já acabou a situação de flagrante. E o prazo de 24 horas? Então, não existe esse prazo. Esse prazo aí, o brasileiro que gosta de colocar prazo em tudo, não tem prazo de 24 horas. Pode durar uma semana flagrante? Pode, enquanto não cessar as diligências, enquanto estiver no encalço daquele indivíduo, não vai cessar o flagrante, vai ser pego em flagrante. É o famoso flagrante continuado. As expressões logo após e logo depois permitem que o flagrante delito perdure por dias, isso que eu acabei de falar para vocês. Flagrante continuado. A perseguição pode continuar por mais de um dia até resultar na prisão. A perseguição precisa acontecer assim que alguém presenciar um crime e continuar sem interrupções até a prisão. Bom, só um minutinho aqui, pessoal, só vou dar uma ajeitada no negócio aqui. Vou colocar o slide correto, o slide está correto, só dá uma acertada no slide aqui, só um minutinho. A gente vai trabalhando isso daí.
Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Bom, voltei, vamos lá. Também, né, eu repeti aqui no caso a medida de privação de liberdade aqui, justamente em desconformidade, justamente para vocês verem o que é. E incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro do prazo razoável, então tem um prazo, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. O que seria isso? É quando o delegado de polícia, que é a autoridade competente para a ratificação do auto de prisão em flagrante ou para confeccionar o auto de prisão em flagrante, por um motivo ou outro ele esqueceu, vou falar que esqueceu, ou não observou os requisitos legais do auto de prisão em flagrante, o rito do auto, como deve ser feito, como deve começar, quem deve presidir. Então ele não observou isso daí. Então é um caso sim de manifestamente ilegal, bom, na verdade uma prisão manifestamente ilegal. Então há necessidade de um relaxamento de flagrante delito. Quem vai relaxar? O juiz, é claro. Se o juiz ele perceber que é um caso de relaxamento de flagrante, porque está ilegal a forma que foi elaborado o flagrante, e não fizer, também vai incorrer nessa pena, tá? Na pena de 1 a 4 anos e multa. E também nos casos em que há a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. Então pode haver uma substituição de uma medida, uma prisão preventiva por uma cautelar diversa, um afastamento, uma medida protetiva, vamos dizer assim, que o indivíduo tem que comparecer em algum lugar, não pode se aproximar de determinada pessoa. Se houver essa possibilidade, é claro, e não conceder, o juiz, ou na verdade a pessoa que decretar a medida de privação de liberdade de uma forma irregular, vai assim incorrer no crime. Ou conceder liberdade provisória. É caso para liberdade provisória, ele também não concede, justamente por quê? Por, vamos dizer assim, orgulho, abuso de poder, não quer conceder porque ele acha melhor manter preso. Porém, existe as situações legais que permitem a liberdade provisória. Se não for concedida, vai responder sim pelo crime de abuso de autoridade. E deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, tá? Então, a possibilidade de uma liminar em habeas corpus é cabível, porém deixa de fazê-lo. Também responde porque existia a possibilidade da liberdade e aqui não a concedeu. Lembrando que a liberdade é a regra, a exceção é a prisão. Então, quando tratamos com prisão, temos que ter em cabeça isso, que a prisão é um estado de exceção, não é a regra. A regra é o indivíduo responder em liberdade. É claro, voltando no artigo 212, se não há garantia da ordem pública, se a pessoa pode fugir ou pode até coagir a testemunha ou atrapalhar a investigação, aí sim, em regra, seria a aplicação da pena da prisão preventiva, na verdade. Artigo 10º. Decretar a condução coercitiva da testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento do juízo, também pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso é quando qualquer agente, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito civil, seja em âmbito criminal, intima alguém para testemunhar. Mas não intimou. Na verdade, usou de meio coercitivo para que aquele indivíduo fosse testemunhar. Um exemplo, poderia ter intimado através do oficial de justiça para comparecer em juízo, mas não foi lá não. Usou de força policial para a condução. Um exemplo, aí no caso aí seria um abuso de autoridade. Na verdade, o crime de abuso de autoridade seria um abuso de poder gênero que ultrapassou os limites da legalidade e um abuso de autoridade culminando com o crime previsto no artigo 10. Também pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembrando, pessoal, que sempre é cumulativo, tá? Em alguns casos, não no caso aqui, mas em alguns casos, em outros ordenamentos jurídicos, inclusive pátrios, vai vir a possibilidade de ser facultado a multa. É um ou outro, tá? Mas no caso aqui, desse crime especificamente, é a cumulatividade.
O artigo 11 foi vetado. O artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então, volta aqui a atenção ao delegado de polícia ou qualquer outra pessoa, seja em âmbito militar também, que também tem o juízo militar, deixar injustificadamente ou não, sem justificativa alguma, de comunicar a prisão à autoridade judiciária. Então tem que levar ao conhecimento do judiciário que aquele indivíduo foi preso em flagrante delito, justamente para que o juiz entenda se é um caso de converter aquela prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em caso de prisão temporária ou não. Então são essas situações que o juiz tem que decidir. Na verdade, o julgador. Eu falo juiz de uma forma mais clara de visualização, mas o julgador. A detenção é de 6 meses a 2 anos. É o caso da ausência de custódia, que necessariamente quando há um auto de prisão em flagrante, quando há um flagrante, no momento seguinte, logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante, no primeiro momento já é levado ao conhecimento do judiciário para manter, relaxar o flagrante, para converter em prisão preventiva, dentre outras medidas. O artigo 14 é vetado também, não foi excluído, não compensa nem trazer aqui para vocês, porque não vai acrescer a nada, então eu nem coloquei o caput. Artigo 15, constranger a depor, olha que interessante, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério ou ofício ou profissão, deva guardar o segredo ou resguardar sigilo. Aqui é aquela situação em que, eu vou pegar um mais óbvio, tá? O padre que ouve, através do sacramento da confissão, para quem é católico, tá? Ouve o assassino confessando para ele um crime e pedindo perdão a Deus. Então o assassino está lá e o padre está ouvindo ele relatar toda a situação como foi, e por ser padre e tem o dever de guardar isso em segredo, ele pode depor. Ele também não pode, em hipótese alguma, ser constrangido a depor. Não pode ser levado à força para depor, de forma alguma. Estou dando o exemplo do padre que ouve o assassino em confissão e ali ele não tem o dever de segredo, ele não pode levar ao conhecimento de ninguém, mesmo sabendo que aquele indivíduo praticou um assassinato, por mais bárbaro que possa ser. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, se houver, já iniciou um interrogatório, de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio, que é o direito constitucional de falar somente em juízo, tá? Então todo mundo tem o direito de permanecer calado, só em juízo, mas naquele interrogatório, se alguém forçar ou coagi-lo a falar, também é um abuso de autoridade, então tem o direito de permanecer em silêncio. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono, o indivíduo precisa quer um advogado e o advogado não está presente, e aí mesmo assim a autoridade competente para isso força com que ele seja interrogado, porque ele fala que só quer falar na presença do advogado. Um exemplo: o advogado não compareceu, tudo bem, permanece calado, ele não é obrigado a falar. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Ou seja, o agente público, aquele que é responsável pela prisão, ele deve sim se identificar, seja falando ou através de uma tarjeta, ou não se identificou, ou se identificou até falsamente, de uma forma falsa, tem um nome falso, também é um crime de abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, no caso aí a pessoa responsável, vou dar o exemplo do delegado de polícia, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade ou cargo ou função. O caput, artigo 16, ele traz aquele que prende. O parágrafo único, aquele também que vai ouvir interrogatório, no caso aí o delegado de polícia. Sou o delegado fulano de tal, eu vou ouvir tomar o seu depoimento agora,
Então ele tem que se identificar e também não pode se identificar de uma forma falsa, né? Já bem, o escrivão se identificar como, por exemplo, o escrivão fulano de tal, se identifica como delegado de polícia, cargo ou função, também não pode. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante. Claro, se for flagrante noturno de madrugada, vai ter que ser ouvido. Ou se ele, devidamente decidido, consentir em prestar declarações. Pode, durante o período de repouso, se estiver assistido por advogado e ele quiser declarar. Caso contrário, também não. Esse capturado em flagrante, a própria leitura do artigo 18 já traduz isso daí. Então, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso. Qual que é o período de repouso? Vamos fazer um adendo aqui. Das 18 às 6 da manhã seria o período de repouso, tá? Que é o período, a gente pega o dia, tem 24 horas, divide por 2, começa às 6 da manhã, termina às 18 horas, das 18 às 6 seria o período de repouso, que é o período noturno. Ah, mas tem gente que trabalha de noite, tudo bem. Para os fins legais, o período de repouso é o período noturno. Tá? A maioria trabalha das 8 às 18 ou das 6 às 18 da manhã. Também a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá? Artigo 5º, essa previsão está no artigo 5º, 64 da Constituição Federal. Vamos voltar aqui. Opa! De vez em quando dá uns bugzinhos aqui. Bom, impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação de ilegalidade de sua prisão ou circunstâncias de sua custódia. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito pedido de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstâncias de sua custódia. Então seria um caso de liberdade provisória, até um habeas corpus. O habeas corpus não tem, é um remédio constitucional, não tem nem forma, pode ser escrito de forma manuscrita, em qualquer tipo de, sem nenhuma formalidade, em qualquer tipo de papel, vamos dizer assim. A gente costuma falar nos bancos acadêmicos que pode ser escrito em papel de pão, apenas para demonstrar. Mas o habeas corpus, por exemplo, ele não tem formalidade nenhuma. Qualquer pessoa tem o direito, né, de pedir. Qualquer pessoa, não precisa ser advogado, então pode fazer o habeas corpus, pode ser manuscrito, pode ser escrito de qualquer jeito. Então deve ser levado esse pleito à autoridade competente. No caso aí seria a autoridade judiciária, no caso um juiz de direito, por exemplo. Se não fizer isso, nossa, isso não, né? Se não fizer isso, incorre na pena incorre no crime de abuso de autoridade, cuja pena é de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena o magistrado, aqui parece bem a figura do magistrado, do juiz, que, ciente do impedimento ou da demora, no caso aqui o juiz já sabe que aconteceu alguma coisa, porém está demorando e alguém está impedindo, ele tem essa ciência, ele sabe do que está acontecendo, deixa de tomar providências tendentes a saná-lo, buscar, mandar trazer, ou não sendo competente, que o juiz pode se declarar incompetente por N motivos, tá? Ele deixa de encaminhar aquela decisão ou aquele pedido para uma outra autoridade judiciária competente. Então, nesse caso também, que sabe o que está acontecendo, sabe que está demorando, sabe que tem alguém pedindo, mesmo assim não toma nenhuma providência a fim de acelerar, ou é incompetente, ele não delega essa competência a uma outra pessoa, ou outro magistrado, por exemplo, aí também incorre no crime de abuso de autoridade. O artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado. Então, o advogado ele tem o direito, na verdade, quem tem o direito é o preso, não é o advogado. O preso tem o direito de ser entrevistado pessoalmente de forma reservada pelo advogado. Que ali, claro, o advogado ele vai traçar todas as linhas de defesa e como vai trabalhar o processo. Se for impedido de uma forma injustificada, claro,
Quando eu falo impedir aqui, pessoal, é injustificadamente, porque assim como é direito do preso, ou advogado, ou mesmo preso, ele também tem que se resguardar em algumas situações. Então, se for uma forma infundada, vai sim incorrer no crime de abuso de autoridade. É aquela questão da interpretação que eu falei para vocês, ou o juízo dos fatos. Ó, estava sendo reservada, porém o advogado teve uma conduta totalmente reprovável. Então, nesse caso aí, tirou o advogado ou cessou a entrevista pessoal, acabou a entrevista pessoal por um motivo bem fundado. Então, aí não há ilegalidade. Mas, havendo o ato infundado, de certo, o crime já está acontecendo. A conduta já é passível de pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre a mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável. Esse prazo razoável é bem subjetivo, tá? Antes de audiência judicial e de sentar-se ao lado e com ele comunicar-se durante a audiência. Então, tem que sentar do ladinho, vai conversar com ele. Antes da audiência, um prazo razoável, não é o dia todo, tá, pessoal? É razoável, nem muito, nem muito pouco, nem muito, não pode ultrapassar alguns limites, tá? Sentar do lado, conversar sobre a audiência, salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, que não tem como sentar do lado, né? Videoconferência, geralmente o preso está lá no estabelecimento prisional, então não tem como ter essa entrevista pessoal anteriormente. Mas mesmo assim existe. O advogado pode ligar, tem um interfone que liga lá e conversa com o preso. Então, quer dizer, existe essa possibilidade. Não pode falar que não tem. Artigo 21. Manter o preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Isso aqui é uma coisa até óbvia, tá? Mas a lei tem que vir regrar isso daí. Manter presos de ambos os sexos, homem ou mulher, na mesma cela é inconcebível, até por uma questão de moralidade. Não precisa nem da lei, mas a lei vem para coibir necessariamente isso. Então, já não preciso nem falar muita coisa sobre isso aqui, porque colocou sexos distintos numa mesma cela já é motivo de já está cometendo crime, na verdade, de abuso de autoridade, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, aí um pouquinho pior, criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Criança ou adolescente, cela separada. São todos homens, tudo bem. Tem uma criança e tem um adolescente no meio, cela separada. Não pode misturar o maior de idade com o menor de idade. Ou em ambiente inadequado, observado o disposto do ECA 8.069 de 13 de julho de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em ambiente inadequado também. Tá? Então, criança, pior ainda, pode se colocar no mesmo sexo na cela? Não. Sendo menor, tem que ser colocado em celas para menores. Não pode misturar. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia sem autorização da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Existe o crime de violação de domicílio. Tá? Aqui é abuso de autoridade, então vai responder pelos dois, pela violação de domicílio e aqui pelo abuso de autoridade. Ou particular, eu, que não sou agente público, se eu adentrar a revelia sem que alguém autorize, sem a vontade do ocupante, a casa de alguém, astuciosamente, ou seja, estou escondido, violação do domicílio. O agente público, além da violação do domicílio, o crime de abuso de autoridade, sem mandado judicial. Não é mandato, é mandado. O juiz manda, mandado judicial ou fora das condições que a lei autorize, flagrante delito, para socorrer alguém, então nessas coisas, para prestar socorro, na verdade, então nos casos estabelecidos por lei. Fora disso, crime de abuso de autoridade.
Deixa eu ver aqui. Artigo 22. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena previsto no caput. Vamos lá no caput, que é o voltar a invadir ou adentrar, que eu falei para vocês. Artigo 22. Incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça. Violência, bate, empurra, vai para dentro. Grave ameaça, se você não fizer isso, vou te prender. Um exemplo. Tá? Então, nesse caso aí, também incorre na mesma pena. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 da manhã. Então, não se entra na madrugada, não se entra à noite. É comum cumprir até as 18 horas e se prolongar até as 21. Depois das 21, esquece. Tá? Antes das 5 da manhã, também não. Então, durante a noite, mesmo com mandado, não pode. Entrou, abuso de autoridade. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, aquelas situações que eu falei para vocês, quando houver fundados indícios de que indiquem a necessidade de ingresso em razão da situação de flagrante ou desastre. Então, são as situações previstas também no ordenamento constitucional. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência de investigação ou de processo o estado de lugar de coisas ou de pessoas com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Então, vamos lá. Inovar artificiosamente. Fraudar o local. Vou modificar. Inovar é modificar. No curso da diligência de investigação, mudei as provas, forjei algumas provas, o estado de lugar, de coisas ou de pessoas, com o fim de eximir a responsabilidade, tirar a responsabilidade de alguém ou de responsabilizar criminalmente alguém. Eu quero incriminar determinada pessoa, por isso eu vou forjar, eu vou inovar de uma forma artificial, inventar algumas situações, ou agravar inclusive a responsabilidade. É um caso de um crime que é menos agravado, aí de repente aquela prova trouxe uma qualificadora para o crime, e aquela prova forjada, é óbvio, e nesse caso aí houve um agravamento do crime. Então, nesse caso, se for demonstrado, o agente público aí vai sim responder pelo crime de abuso de autoridade. Vamos lá. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se da responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Aí é para tirar a responsabilidade administrativa ou civil. Não quer responder o indivíduo, ou quer se eximir de responder disciplinarmente na forma administrativa, ou ser responsabilizado civilmente através de uma indenização, reparo de algum dano. Então, nesses casos também. E omitir os dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo, ou omitir, deixar de informar algumas situações, deixar de informar algumas provas, ou de trazer ali o conhecimento de alguma coisa nesse sentido, a fim simplesmente de desviar a atenção ou distorcer as informações, tá? Isso sendo no curso da investigação, na diligência ou no próprio processo. Investigação enquanto está sendo investigado, diligência quando você está buscando uma prova, e no processo quando você quer mudar alguma situação do processo para amenizar ou para prejudicar ou para agravar, também da mesma forma. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento do crime prejudicando sua coração. O que seria isso? Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada. Chega com o indivíduo morto e tenta forjar a fim de que dê entrada no hospital como uma lesão corporal seguida de morte, o indivíduo estava vivo ainda depois
evoluiu para o óbito, ou não tem mais como tratar e quer forjar uma situação. Quer fazer com que a autoridade competente para averiguar aquela situação fique equivocada a ponto de não saber se é um homicídio ou se é uma lesão corporal seguida de morte, um exemplo, tá, que estou dando, ou qualquer outra situação, seja uma lesão corporal grave ou uma lesão corporal leve ou gravíssima, mas forjar no intuito de chegar no hospital e falar, ó, quero que seja tratado dessa forma. Não, é um crime, e eu vou ler de novo o caput: constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena também de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Claro, se você constranger, chegar no enfermeiro, no médico e machucar, claro, você vai responder pela violência também. Proceder à obtenção de prova em um procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. São provas ilícitas. Que seriam provas ilícitas? Uma escuta telefônica clandestina, devassar correspondência sem autorização. Então são essas situações que, se provada que ocorreu de forma ilícita, além de ser retirada do processo, isso é importante, além de ser retirada do processo e não poder ser usado como prova, quem obteve a prova ou quem promoveu a obtenção dessa prova da forma clandestina ou ilegal vai responder também pelo crime de abuso de autoridade. Incorre a mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da ilicitude. O indivíduo A sabe que aquela prova foi obtida de forma clandestina ou de uma forma fraudulenta. Mesmo assim, com a finalidade de imputar a alguém um crime ou agravar a situação, apresenta aquela prova mesmo sabendo que sobre a sua ilegalidade, sobre a sua ilicitude. Então, nesse caso também existe aí, incorre na mesma pena. Pode ver que é sempre assim, né? Incorre na mesma pena aquele que obteve a prova de forma clandestina. Então, obteve de uma forma clandestina, é apenado, e sabe que a prova é clandestina e mesmo assim utilizou como forma de provar ou de incriminar alguém, também vai responder por abuso de autoridade. Caso de flagrante forjado, vai forjar um flagrante para acontecer um flagrante, aí existe uma questão de ilicitude. Como eu falei para vocês, uma escuta telefônica clandestina não tem que ser sigilosa, tem que estar no processo. Então, essas situações aí. Então, tem que tomar muito cuidado o funcionário público nesse sentido. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, artigo 26, vetado, artigo 27, requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Então, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício ou prática de crime. Vou instaurar o advogado não, o delegado, ele vai instaurar um inquérito policial, porém não existe nenhum indício de materialidade, não existe nenhum indício de autoria, simplesmente vai instaurar com uma mera satisfação de prejudicar alguém. Isso também em âmbito administrativo. Vai instaurar um procedimento disciplinar para apuração de uma conduta disciplinar de um agente público, porém não há indícios, nada, não foi instaurada uma sindicância para apuração, não houve uma investigação preliminar, simplesmente já instaurou o procedimento investigatório, sem que haja notícias de autoria e tampouco de materialidade. Aí nesse caso também é um crime previsto pela lei de abuso de autoridade. E veja, indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, tá? Nos 3 anos também, crime, ilícito funcional, agiu em desacordo com a função, ou infração administrativa, não era para fazer tal coisa e fez, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se trata de sindicância, que eu acabei de falar para vocês, ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Então, como eu falei lá, não deve ser instaurado sem que haja indícios. Como que eu vou saber se há indícios ou não? Como que eu vou saber se existe a autoria, a suposta autoria, na verdade, e a materialidade? Através de uma sindicância, através de uma investigação preliminar. Tanto é que ali prevê isso. Sendo um objeto de uma sindicância ou investigação, não há que se falar aqui em abuso de autoridade. É quando se instaura de ofício um procedimento que não era para ser instaurado. Nesse caso aí. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Isso aqui é interessante. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Olha que interessante. Não aconteceu isso no Brasil, né? Imagina, né? Teve até um presidente, um ex-presidente aí que teve uma divulgação, inclusive nos órgãos de mídia, de uma gravação com a então presidente, e naquele caso o trecho divulgado não tem relação nenhuma com a investigação. Não tem. Então, não tinha relação nenhuma com a investigação, com o motivo da investigação. Simplesmente divulgou aquele trecho que provou sim, demonstrou a intimidade e a vida privada, ferindo, não digo a honra ou a imagem, mas a imagem do investigado naquele momento. Tá? Não digo a honra, mas assim a imagem. Então, nesse caso aí, especificamente, houve sim o crime de abuso de autoridade. Porém, pessoal, lembra do princípio da anterioridade da lei penal? A lei de 2019, naquela época não estava previsto isso daí. Tá? Então não tinha o artigo 28 não existia ainda dessa lei. Tá? Então naquela época não existia. Porque a lei é de 2019 e já estamos falando de 2 anos já. Hein? Olha como passa o tempo. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Então, prestar informação falsa sobre procedimento judicial. Não sabe nem o que está acontecendo e quer falar sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse simplesmente para divulgação. Aqui responde em todas as esferas, principalmente na esfera civil, porque se for com a finalidade apenas de prejudicar o investigado e aquela informação for falsa, e já estava dizendo, né, pelo tipo penal, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, aqui já as 3 esferas aqui já se confundem, porque vai responder em tudo, principalmente na civil, vai ter que, claro, se for o caso for julgado procedente uma ação dessa, responder, inclusive passível até de indenização. Artigo 30. Dar início ou proceder a persecução criminal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. De novo, dar início ou proceder a persecução penal. Iniciou o processo penal. Iniciou o processo civil. Iniciou o processo administrativo. Sem justa causa, ou seja, não tem motivo para iniciar. O que é justa causa? Autoria e materialidade. Não tem. Tá? E tem que ser fundamentada, tem que demonstrar que existe uma prova cabal que possa levar naquele momento, vou deixar bem claro isso, levar naquele momento a autoria e a materialidade. Então, naquele momento, observando aquela prova, naquela situação, leva, na verdade, a autoridade competente, a persecução penal, civil ou administrativa, a oferecer a denúncia ou dar início à persecução. Então, tem que ter uma evidência, que depois, claro, essa evidência vai ser debatida em instrução penal, civil, administrativa, ele vai ser debatida e ali pode ser excluída. Mas tem que, essa seja a justa causa. O indício quase que inequívoco de autoria e materialidade, tá? E pior, se vai na verdade imputar a alguém que sabe que é inocente uma conduta delituosa, pior, né? Que aí tem a questão até de
moralidade, não tem nem a ver com questão até criminal, já é amoral, imoral, não é nem amoral. Amoral quando não se abala nem pela imoralidade nem pela moralidade, não se alberga. E imoral, uma coisa tida até como imoral e também criminal. Olha lá, estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Já chegou no momento processual, exemplo, em que não tem mais como produzir provas, presume-se já, ou presume-se não, já se entende que aquela pessoa ela não é a culpada, não praticou o crime. Olha que interessante. Mas eu vou estender isso daí, vou segurar essa investigação, vou segurar esse processo, justamente para poder prejudicar aquela pessoa que está sendo indiciada, que está sendo investigada, que está sendo fiscalizada. Então, não tem justificativa mais para não absolver. Não tem mais de onde tirar subsídios para condenar. Mesmo assim, eu quero que ele sofra. Vou deixar ele sofrer um pouco, quero que ele sinta a força da lei. Não foi ele, mas eu quero que ele não durma tranquilo à noite. Que toda vez que ele vá dormir, ele sinta que no dia seguinte ele vai ter que voltar aqui, vai ter que rever ou refazer todos os procedimentos de novo, porque eu não estou convencido. Um exemplo bem evidente de uma situação de abuso de autoridade. Então, não tem mais por que se prolongar. Ou julga, ou absolve, ou condena, mas não tem que ficar procrastinando, não tem que ficar levando em banho-maria ou fazendo com que o processo se prolongue por um tempo, além daquele que já está além daquele tempo razoável, vamos dizer assim, né? O princípio da razoabilidade, a razoável duração do processo, também um princípio constitucional. Então, ultrapassou a razoabilidade do processo, então deve ser julgado. Então, nesse caso também, se for de uma forma injustificada, por óbvio, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução, não existe um prazo, ou conclusão do procedimento, ou estende de forma imotivada, também mesma coisa, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado. No caso de cima, existe um prazo. Um exemplo, um prazo para aprovação de sentença, um prazo para produção de provas. No caso do parágrafo único, não tem esse prazo. A gente fala que é um prazo até impróprio, não tem prazo. Tem um prazo, tem que ser razoável, mas não tem aquele prazo preclusivo, vamos dizer dessa forma, que perde a validade ou perde o prazo. Tá? Então, perde a validade do ato, é uma preclusão. Nesse caso, mas mesmo assim, vamos esticar, vamos deixar correr um pouquinho mais aí. É razoável que demore 30 dias, vamos estender para uns 6 meses, um exemplo, tá? Então aí também vai incorrer nas mesmas penas, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive do dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Ninguém é obrigado a deixar de fazer, senão fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Aqui traduziu aquela máxima constitucional: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Tem um amparo legal. O amparo legal, a gente lá fala sobre lei. O amparo legal seria uma determinação judicial. A lei determina ou o juiz manda, vamos dizer assim. Então, nesse caso aí, se não houver o amparo legal, ninguém pode fazer, ninguém é obrigado a fazer nada. Tá? Simplesmente não pode fazer. Lembra que eu falo nas aulas de direito constitucional que eu, Alessandro, eu tenho que fazer o que a lei determina, mas eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe. No caso, a lei não me proíbe fazer uma coisa, então eu faço ou deixo de fazer. Não existe nada que vai me coagir ou que vai me forçar a fazer aquilo. Então seria uma situação dessa. De novo, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio devido. Vamos ler de novo. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo, função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Por ser policial militar não vou fazer já determinada situação. Ou por ser policial civil não vou fazer tal coisa. Ou para obter vantagem ou privilégio indevido também. Além da abuso de autoridade, tem outros crimes que nós tratamos também. Vantagem indevida, crime de peculato, crime de concussão. Então, tem outras situações aí que ultrapassam o limite da esfera penal do funcionário público, nos casos do artigo 312 para frente e seguintes. E aqui também, especificamente, tem guarida na lei de abuso de autoridade. 34 vetado. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação de dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Aqui é uma questão de penhora de bens, vamos dizer assim. Penhorou, a dívida é de 500 mil, aí penhorou, fez uma busca não, vamos lá. Ativo financeiro, dinheiro, tá. A dívida é de 500 mil, aí o juiz, através das ferramentas judiciais, bloqueou R$1 milhão, era 500 mil, quer dizer, ultrapassou de uma forma bem exorbitante, né? Foi muito além daquilo que era o valor devido. E o juiz não percebeu, ou quando percebeu, deixou de corrigir. Não, peraí, vou liberar os 500 mil, ficar os 500 mil aqui, que é do valor da dívida. Então, nesse caso, quando existe uma penhora uma penhora de algum bem, ou a constrição de algum bem de uma forma judicial, se ultrapassar de forma exacerbada, muito além, se não houver a correção, é abuso de autoridade. E mesmo que não veja, deixa eu ver, não é bem isso. Tá. Se não corrigir, está errado. Se não corrigir, está errado. E se não observar também que está além, está errado. É bem assim. Tem as duas situações. Bloqueou o bem, só que valor acima, e deixou quieto. Bloqueou, viu que está errado, mesmo assim manteve o valor acima. Também é a mesma pena, é a mesma possibilidade, é a mesma situação. Demorar de forma demasiada e injustificadamente no exame do processo que tenha requerido vistas em órgão colegiado, que é o órgão colegiado, seriam os tribunais, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Quando um desembargador ou outro mesmo em âmbito administrativo, um tribunal colegiado da administração pública que vai julgar aquela situação, eu quero vistas dos processos, e fica lá com os processo parado 1 ano, 2 anos e assim vai, justamente com o intuito de procrastinar ou retardar o andamento. Também responde, no caso aí, pela lei de abuso de autoridade. Então, retardou o julgamento porque pediu vistas. O prazo razoável para vistas é para você analisar o processo, verificar aonde você vai se apegar para poder fazer seu julgamento de uma forma coesa, de uma forma equânime, né? Buscando a equidade, a justiça. Então, quando você faz esse tipo de vistas e você, justamente para observar determinada situação, e o prazo é razoável, você devolve, vamos julgar, perfeito. O problema é você pegar as vistas, pegar o processo como vistas e guardar consigo lá, põe na gaveta e esquece. Aí sim é caso de abuso de autoridade. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Antecipar o responsável pelas investigações, no caso aqui, pode ser quem for, seja o delegado, seja o Ministério Público, seja um administrador público
do determinado setor, o diretor de um departamento público que vai ter que, foi lhe incumbido, foi delegado o ônus de investigar, e aí ele antecipa, vai na televisão e fala, vai em rede social e expõe, atribui culpa a alguém sem que tenha sido concluídas as investigações, ou seja, está buscando ainda a verdade dos fatos, mesmo assim vai lá e divulga. Aí é complicado, tá? Além de responder em âmbito civil pela divulgação inapropriada, né? Tem isso também. É aí crime de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aqui, pessoal, eu termino mais uma aula com vocês. Espero que não tenham restado dúvidas. Eu deixo sempre o meu e-mail por último aqui para vocês. Sempre que puderem, tiverem dúvidas, é claro, mandar um e-mail com os questionamentos. E eu respondo todos, já falei isso para vocês. Posso não responder no mesmo momento, mas no dia seguinte com certeza vai ser respondido, tá? Eu leio todos e respondo sim. Então, aqui eu termino esse tópico de direito penal, voltado aqui às questões de funcionalismo público. Lembrando que aqui eu tenho dois tipos de... Na verdade, eu trabalho com dois tipos de crimes aqui. Aquele próprio do funcionário público, que ele pratica enquanto funcionário público, e aqui, quando ele ultrapassa os limites do funcionalismo público e atinge também a sociedade, que é o abuso de autoridade, tá? Que é o abuso de poder e o crime de abuso de autoridade. Quando ele ultrapassa os limites, tem aquele outro crime previsto no artigo 312 seguintes, que é praticado pelo funcionário público também, porém aqui previsto no Código Penal. Isso aqui é uma lei especial, uma lei que foi sancionada em 2019, então ela teve sua vigência em 2019, recente, estamos em 2021, 2 anos só de lei, tá? E isso daqui, volto àquela vertente do direito que eu digo que o direito ele é dinâmico, existe um fato, existe um valor, existe uma norma, um fato relevante juridicamente, que é valorizado de uma forma positiva ou negativa pela sociedade e se transforma em norma. No caso aqui, muitos dos crimes aqui cometidos, ou aqui tipificados, não é cometidos, né? Muitos dos crimes aqui tipificados, que foram expostos aqui, foram devido às questões do nosso cotidiano. Então, para inibir isso daí, foi elaborada a lei que trabalha com abuso de autoridade. Eu agradeço mais uma vez vocês e fico à disposição, vou deixar aqui exposto o meu e-mail novamente para vocês. E dúvidas, me encaminhem por e-mail. Tá ok? Fiquem com Deus aí e ótimos estudos para vocês.